conta da nutrição, ela demora a chegar. Nem sempre é algo que você vai consumir hoje que vai te trazer, às vezes acontece de trazer um prejuízo imediato, mas de um modo geral, é mais a longo prazo. Então a gente acaba deixando para depois, porque sem dúvida essa mudança de hábitos, eu acho que é o mais difícil para todo mundo. Então uma coisa que eu sempre costumo conversar e falar muito para as mães é que mais importante do que a velocidade desses ajustes, dessa mudança, é a constância. Às vezes a gente escolhe algo prioritário nesse primeiro momento. Então, vamos melhorar o consumo hídrico. O que a gente consegue agora adicionar, por exemplo, de fibras prebióticas nessa alimentação? Então, eu lido muito com crianças seletivas, que às vezes a gente tem uma dificuldade maior. Então, vamos colocar, às vezes, uma biomassa de banana verde ou uma fibra de baixa fermentação, às vezes até mesmo por meio de suplementação a gente consegue fazer. Então, são muitas variáveis, só que tem aquela questão das prioridades. Marcelo, quando a gente vai pensar em disbiose, você me falou sobre vários sintomas. Eu começo a acreditar que ele vai também interferir, vai ter ligações com outras doenças. É isso mesmo? A diabetes, tá? Câncer de intestino, irritabilidade, depressão, ansiedade. Os psicólogos mandam muito pra gente e eu mando pro nutricionista, porque eles querem fazer, acho que o paciente está com disbiose, então eles entram com medicação antidepressiva, encaminham para a gente fazer endoscopia ou biópsia do odeno, para saber se tem outra doença associada, e pede muito exame para saber se o paciente tem ou não disbiose. Quando tem, a gente pede uma cultura bacteriana e encaminha para o nutricionista, porque o tratamento é multifatorial. E, por incrível que pareça, quando você põe esse paciente para se exercitar, para caminhar, como melhora a irrigação do intestino, a melhora é acentuada tanto da disbiose quanto da ansiedade e da depressão. Você sabia que os problemas intestinais podem impactar diretamente a sua qualidade de vida? E também até as suas relações sexuais. Se você tem inchaço, gases, problemas até para emagrecer, você tem que tomar cuidado e prestar atenção. Isso pode ser uma disbiose. Ela pode alterar até o seu humor. E hoje, para falar sobre esse assunto, eu trouxe dois grandes convidados. O Dr. Marcelo Silva, que é um cirurgião endoscopista, que é formado pela Universidade Federal do Amazonas, fez residência dentro do Hospital Universitário Getúlio Vargas, especialização em proctologia e mestrado em biotecnologia. Junto com ele, eu trouxe a nutricionista Bárbara Dal, pós-graduada em nutrição clínica e gastroenterologia, pós-graduada em nutrição funcional e terapia alimentar para o paciente autista e TDAH, trabalhando também com modulação intestinal e neurosuplementação. Se você é profissional de saúde, tem um consultório e não sabe como investir para ele crescer e você viver dele, eu tenho uma solução maravilhosa para você. Um MBA em gestão e marketing para o seu consultório, onde vai te ajudar a você gerir e crescer da forma que você sempre sonhou. Esse MBA, ele é completamente EAD e ele tem a chancela da Anhanguera, que é um dos maiores centros educacionais do nosso Brasil. Então, se você tem interesse ou você conhece alguma pessoa que tenha, bate aqui no QR Code na tela, conheça o nosso site, entenda quais são as aulas e o que você vai aprender para você crescer na sua profissão. No Hospital Checkup, você pode ter seu atendimento na palma da mão. Então é só você pegar seu celular, você pode marcar a sua consulta e os seus exames. Além do atendimento humanizado de toda a equipe quando você chegar no hospital. Se você está pensando em fazer uma viagem internacional, Graco Viagens é a melhor opção. Você conversa com ele para saber se toda a documentação para você entrar no país, se você precisa de algo a mais. Então, sabe aquelas coisas pequenas que você fica preocupado e pode atrapalhar as suas férias? Graco Viagens, melhor opção. Marcelinho, as pessoas falam muito sobre disbiose, mas eu acho que um passo atrás, eu queria perguntar para ti o seguinte, a conversa de que o intestino é um segundo cérebro, tá? A gente fez a faculdade numa época que ninguém falava sobre intestino. Qual é essa novidade? Me conta essa história aí, porque eu perdi o fio da meada, porque eu fui para outra especialidade e estou até hoje sem entender por que eles chamam o intestino de segundo cérebro. É muito simples. As bactérias que da flora intestinal, elas conseguem mexer com todo o teu organismo.
né? Ela começa desde a infância. Estava conversando com a Bárbara, antes de entrar aqui, sobre o nascimento. Quando a criança nasce de parto normal, ela é banhada por flora bacteriana, lactobacillus. Quando ela amamenta, outra flora bacteriana, o bifidobacillus, que acompanha essa criança pro resto da vida. Quando há uma alteração dessa flora intestinal, depressão, porque a flora intestinal produz serotonina, tá? Aumento dos gases, aumento da resistência à insulina, causa diabetes, tá? E aumenta a incidência de câncer de intestino. Então, um dos tratamentos para depressão e ansiedade é você mudar a flora intestinal. Hoje em dia tem cirurgia. Quando eu vou operar, se o paciente tiver com uma queixa em caixa intestinal, eu testo para se ele tem disbiose, eu trato para depois operar. Porque senão complica no pós-operatório. Até para depressão e ansiedade, a gente caminha para o nutricionista, encaminha para a Bárbara tratar, para a medicação fazer efeito. Às vezes eu acho que ele é o primeiro, não possível. Bárbara, então assim, já tendo uma explicação muito bem explicada, eu acho que o pessoal de casa, quem tiver alguma dificuldade de entender, ou que tinha como eu, já começou a entender o início do jogo. Mas então, e a disbiose, onde é que entra? O que é essa danada dessa disbiose? O que causa essa disbiose? Porque é um assunto que é largamente, amplamente falado, mas as pessoas também têm a mesma dificuldade de entender o que é e o que causa. A gente explicando assim de uma forma simples, a disbiose vai vir a ser um desequilíbrio entre essas bactérias boas e ruins lá no nosso intestino. E essa causa, ela vai ser multifatorial. Então, a gente vai ter, talvez, como principal chave do processo a alimentação, sem dúvida nenhuma, mas a gente também vai ter outras causas, como privação de sono, estresse, uso de medicamentos também, como, por exemplo, o uso de antibióticos ali por muito tempo. E tudo isso vai estar impactando diretamente, né, nessa microbiota. Então, essa ligação do eixo intestino-cérebro, através de nervo vago, através de eixo HPA, vai acabar realmente trazendo toda essa questão sistêmica, né? Como foi aqui descrita pelo Dr. Marcelo. Se você está gostando desse episódio e já se imaginou sendo entrevistado no podcast, compartilhando a sua história e falando sobre o que você faz de melhor, essa é a sua oportunidade. O Jeff Conecta é um projeto criado para dar voz a histórias inspiradoras e conectar você ao seu público de forma autêntica e impactante. Você quer participar? Escaneie aqui no QR Code da tela e descubra como levar a sua mensagem para ainda mais pessoas. Mas, Marcelo, nunca se conversou isso no nosso meio acadêmico durante a época que a gente estava na faculdade. A gente tá parecendo muito velho, né? Não mas a gente tá, cara. Pelo menos o cabeça, a Bárbara que é criança aqui. Não os seus cabelos estão acabando, os meus já estão brancos e a gente já tá se sentindo realmente muito velho. Quando a gente vai falar sobre essa disbiose, quais são os sintomas? Porque eu tenho certeza que durante a vida toda a gente viu vários pacientes passarem na nossa mão e a gente não sabia o que era disbiose. Cara, é tão complexo, é tão sintomas, que até irritabilidade, quando o paciente é muito irritado, eu investigo disbiose, né? Distensão abdominal, flatulência, irritabilidade, depressão, ansiedade, é multifatorial, entendeu? Toda vez que eu chego um paciente com disbiose, eu sempre associo o tratamento com a nutricionista, que é meu braço direito e a até o esquerdo. Porque assim, você tem que mudar o paciente por completo. Né? Até o estresse para alterar a flora intestinal. Não altera? Sim, até o estresse altera a flora intestinal. Entendeu? Agora, o paciente aceitar é o mais difícil. Que ele tem que mudar. Mudar o estilo de vida, mudar o hábito alimentar, mudar a forma que ele vive, dormir melhor, como a Bárbara falou, fazer exercício. É multifatorial. Então, ele tem distensão abdominal, tem má digestão, tem mau hálito, tem flatulência. Esse fato de algumas mulheres que requeixam que durante não vai ficar em algumas posições sexuais, principalmente papai e mamãe, porque a compressão faz com que ela elimine muitos gases e tudo mais. Aí você orienta ela a não comer certas coisas quando for fazer amor, para não evitar a produção de gás e tudo mais. Claro que eu empurro tudo para nutricionista, né, essa parte. Nutricionista que se vire aí. Não, resolve aí, mulher, que eu não consigo. O que você vê, Bárbara, no consultório? Qual é a maior dificuldade dessa aceitação?
Na minha prática clínica, né, eu venho ali a conviver muito com famílias, principalmente com mães de crianças autistas, né? Então, sem dúvida nenhuma, quando a gente vai falar dessa mudança de hábitos alimentares, a gente vai falar de mexer com todos os aspectos que vão estar envolvidos nessas atividades cotidianas mesmo. Então, vamos lá. Quando a gente vai falar de uma mãe que vai ter uma frequência de uma criança que vai para terapia todos os dias, ou 3, 4 vezes por semana, e que ela vai ter que estar se preocupando com frutas, legumes, verduras, ou seja, uma melhoria de aporte de fibras, uma melhoria de aporte de consumo hídrico, que muitas, assim, é incrível, mas a grande maioria das pessoas não consomem água, né, de uma maneira adequada. Isso tudo vai estar impactando, né, nesse contexto. E aí a gente vem associar uma seletividade alimentar que a grande maioria das crianças tem. Então, são muitas questões que vão estar, sem dúvida nenhuma, interferindo nessa questão. Aí vamos tirar do contexto do autismo, vamos falar de vida cotidiana de trabalho, vamos falar de vida cotidiana do que a gente normalmente costuma trazer, né, para essa questão dessas famílias, dessas mulheres, dessas pessoas. Então, é muito difícil, às vezes, a pessoa pensar assim, poxa, mas é muito mais simples eu desembalar do que eu descascar, né? E a gente sabe que realmente essa praticidade acaba tendo, muitas vezes, um preço mais alto para a nossa saúde, porque a conta da nutrição, ela demora a chegar. Nem sempre é algo que você vai consumir hoje que vai te trazer, às vezes acontece de trazer um prejuízo imediato, mas de um modo geral, é mais a longo prazo. Então a gente acaba deixando para depois, porque sem dúvida essa mudança de hábitos, eu acho que é o mais difícil, né, para todo mundo. Então uma coisa que eu sempre costumo conversar e falar muito para as mães é que mais importante do que a velocidade desses ajustes, dessa mudança, é a constância. Então, às vezes a gente escolhe algo prioritário nesse primeiro momento. Então, vamos melhorar o consumo hídrico. O que a gente consegue agora adicionar, por exemplo, de fibras prebióticas nessa alimentação? Então, eu lido muito com crianças seletivas, que às vezes a gente tem uma dificuldade maior. Então, vamos colocar, às vezes, uma biomassa de banana verde ou uma fibra de baixa fermentação, às vezes até mesmo por meio de suplementação a gente consegue fazer. Então, são muitas variáveis, né, e que realmente a nossa vida cotidiana acaba se interferindo. Só que tem aquela questão das prioridades que a gente precisa fazer. Marcelo, quando a gente vai pensar em disbiose, você me falou sobre vários sintomas. Eu começo a acreditar que ele vai também interferir, vai ter ligações com outras doenças. É isso mesmo? Tem. A diabetes, tá? Câncer de intestino, irritabilidade, depressão, ansiedade, né? Hoje em dia, os psicólogos mandam muito pra gente, e eu mando pro nutricionista, porque eles querem fazer, acho que o paciente está com disbiose, então eles entram com medicação antidepressiva, encaminham para a gente fazer endoscopia ou biópsia do odeno, para saber se tem outra doença associada, e pede muito exame para saber se o paciente tem ou não disbiose. Quando tem, a gente pede uma cultura bacteriana e encaminha para o nutricionista, porque o tratamento é multifatorial, né? E, por incrível que pareça, quando você põe esse paciente para se exercitar, para caminhar, como melhora a irrigação do intestino, a melhora é acentuada tanto da disbiose quanto da ansiedade e da depressão. Sim. Bárbara, quando você começou a falar sobre essa história de que vem a mãe junto e você trata crianças, o quão difícil é tratar a mãe, os pais na realidade, porque não sei se minha esposa, eu vou falar aqui, espero que ela não assista esse podcast, tá? Mas quantos pais no meio da história, a minha esposa adora comprar Nissin, sabe aquele? Eu sei. Com sal até o teto. Só que não entra na cabeça dela que ela tá fazendo mal. Por quê? Porque a gente já foi acostumado na infância a comer besteira, achar que biscoito recheado é bacana, que tudo vai normal. Deixa eu te contar um negócio rapidinho antes que a Bárbara começa. Eu não atendo criança. Né? É uma pena, eu já ia te encaminhar. Criança é outro mundo, cara. Imagina. E um pai
ligou para minha secretária, ligou para a Nath, ligou para a Kátia, tentando agendar a consulta. Não, mas ele não atende criança, Ele conseguiu meu telefone com outro médico, me ligou pessoalmente. Marcelo, por favor, eu queria que você visse meu filho e tudo mais. Mano, eu não atendo criança, então não sei nada de criança e tudo mais. Tal. Só atendo adulto, mas por favor, tudo mais. Isso aqui eu vou pagar a consulta. Eu não sei, todo mundo paga. É isso e tal. Pô, aí agendei a consulta, uma segunda-feira, primeiro paciente, né? 7h45, eu chego lá 8 horas. 8h45, eu chego lá 8 horas e tal, ele chegou. Juro pra você, a consulta mais rápida do mundo. Né? Tudo bem, então obrigado. Se eu quer um café, que é uma água, mas me conta aí, eu não vou tentar não te encaminhar para alguém. Doutor, esse menino só come errado. Doutor, ele só quer tomar Coca-Cola e Melitos. É incrível, eu não consigo dar outra coisa para ele. Eu digo, pô, legal, né? Mas ele mora onde? Não, ele mora comigo. Mas ele trabalha onde? Não, onde trabalha não, doutor, de 5 anos. Mas quem é que compra essas coisas? Sou eu, mas é porque... Sou eu, doutor. Sou eu que compro. Doutor, com licença. Pegou a criança e foi embora. Entendeu? Ele precisou alguém falar de fora que ele estava comprando, ele estava envenenando o filho para poder melhorar. Então, os pais realmente... O que acontece é que muitas vezes, assim, o meu trabalho principal com relação às crianças seletivas, né? Então, eu tenho uma equipe, né, interdisciplinar, então nós somos nutricionistas e psicólogas e a gente trabalha com terapia alimentar, que é a aproximação dessa criança, ressignificar dos alimentos, porque a gente tem fatores como, por exemplo, disfunções sensoriais que vão impactar na aceitação desses alimentos, a gente vai ter essas questões de trato gastrointestinal que muitas vezes trazem desconforto e que fazem com que a criança acabe realmente rejeitando determinados alimentos. Isso é uma coisa. Uhum. Outra questão é, sem dúvida nenhuma, essa crença, às vezes, de querer que a criança saia da sua zona de conforto, mas sem que os pais, os cuidadores, saiam da sua própria zona de conforto. Então, nesse sentido de que, eu vou responsabilizar a criança por uma decisão que, na verdade, é minha. Então, a divisão de responsabilidades, ela é isso. Diante da alimentação, os cuidadores, os pais, eles vão ter a responsabilidade de definir o que vai ser ofertado para aquela criança. Claro que dentro das habilidades que ela tem ali de alimentação. Mas somos nós, né, que realmente vamos ter que começar essa mudança lá do supermercado. Sim, existem alguns fatores, algumas situações que são um pouco mais delicadas, né, nesse ponto de vista. Claro que falando muito dos meus pacientes que têm um perfil assim mais severo com relação a essa dificuldade alimentar. Mas quando a gente vai falar de rotina, a gente vai falar de dia a dia, sim, a gente precisa começar, sem dúvida, saindo dessa zona de conforto, que é muito difícil, porque o que vai acontecer quando a gente começa a querer fazer essa mudança? A criança vai resistir, obviamente, porque a gente vai estar retirando da zona de conforto. Se eu posso escolher entre comer brownie e maçã, e eu sou uma criança, muito provavelmente eu vou ter a preferência maior pelo brownie. E a gente vai estar tendo ali um paladar muito mais propício para esses alimentos mais açucarados. A gente vai ter uma habituação maior para isso. Então, realmente vai ser um trabalho de formiguinha. Então, quando eu vou conversar com essa mãe, eu preciso, primeiro de tudo, entender o contexto dessa família, dessa rotina, do que a gente consegue ir mudando aos poucos, porque, de novo, como eu falei, mais importante do que essa velocidade de mudança, às vezes é essa constância. E encontro a encontro a gente vai definindo metas que sejam palpáveis para que ela não venha desistir, porque é difícil, não é tão fácil. Porque quando a gente já tem um hábito alimentar de anos, né, acontecendo, e a gente vai começar a fazer essas mudanças, acaba realmente sendo um grande desafio. Mas, sem dúvida nenhuma, a gente tem um mundo ideal. E a gente tem um mundo que é possível. Não, você sabe, eu lembrei, viu, Marcela, até uma coisa que eu achei interessante. Quando eu casei com minha esposa, eu tinha um péssimo hábito alimentar na casa dos meus pais. E ela tinha já o hábito de noite de haver uma janta em casa, mas obrigatoriamente ela só deixava eu dar o segundo passo, que era comer a comida, depois que tivesse o primeiro passo, que era comer a salada, tá? E eu lembro que ali uns 2 meses depois que a gente casou, eu falava, vou passar ali na casa da mamãe, passar na casa da mamãe. Aí um dia eu entro em casa e levo um pito que nem criança, que ela falou, senta aqui. Eu sei por que você tá indo todo dia pra casa da sua mãe de noite. Por quê? Você tá querendo jantar lá.
Então você quer voltar aos velhos hábitos. Então, mas é isso, a gente vem com hábitos familiares que é difícil a mudança. Eu perdi 40 quilos. Nessa perda de 40 quilos, eu falo muito para minha esposa. A máxima é, não tem. Não tem. Sim. Cara, pizza é maravilhoso. É. Mas se eu não estiver em casa, eu não Ninguém vou vai comer. comer. Né? Refrigerante, meu filho é louco pelo refrigerante. Mas de segunda a sexta, de segunda a segunda em casa, não tem. Sim. Mas se ele vai para o aniversário, você vai levar para a festa, pode beber, fica à vontade. Exatamente. É a mesma premissa que eu uso lá em casa, né? E eu falo muito para as mães da minha própria rotina com os meus filhos, porque assim, né? Eu tenho 3 filhos. Então, acabo vivenciando muitas situações semelhantes às das mães que eu atendo. O meu pensamento quando eu vi o teu perfil era que assim, os meninos acordam e falam assim, tem aqui pré-biótico, cada um de cada um. Então, Tem as cápsulas aqui. tem isso aí também. A minha filha de 15 anos, tem uma filha de 15 anos que tá agora em ensino médio, né? Então ela acorda de manhã, eu faço café da manhã dela, então vai lá, um abacatezinho, ela come um ovinho dela e juntem as cápsulas dela. Então vai o DHA dela, vai o magnésio treonato, pra que ela tenha um rendimento, porque obviamente a gente tem que dar subsídio para esse organismo, né? Sim. Adianta de nada a gente querer demandar algo de uma criança que ela não tem subsídio para nos entregar. Sim. Então, sempre vou trazer a brasa, né, para a sardinha do autismo, porque é minha vida. Lógico. Mas quando a gente vai falar, por exemplo, de uma criança que faz terapia de segunda a sexta, todos os dias, que tem alta demanda, às vezes fisioterapia, vai fazer diversas terapias, mas é uma criança que está desnutrida, que nunca veio a fazer um tratamento intestinal. Então, a gente tem ali, a cada 10 crianças autistas, 8 delas têm disfunções ou distúrbios gastrointestinais associados, mas ainda não foi olhado para esse contexto. Então, a gente tem má absorção, a gente tem uma desnutrição. Então, às vezes, a gente pensa, a gente é o que a gente come. A gente não é o que a gente come. A gente é o que a gente consegue absorver. Então, quando a gente tem uma disbiose, isso vai estar impactando em todo esse processo de absorção. Então, não vai chegar lá na célula, né? E nada faz o que o nutriente faz. Então, realmente, acaba... como nutricionista, não tem como eu deixar isso de lado na criação dos meus filhos. Mas eu também sou humana. Eu lembrei quando você falou assim que a gente é o que a gente come. Eu lembro que eu falava muito isso quando eu era gordo, eu obeso. E eu falava muito assim, se eu sou o que eu como, cara, eu sou gostoso pra caramba. Ô Marcelo, sobre os exames, você falou um pouquinho, eu queria saber assim, a gente já tem uma premissa, você falou mais ou menos dos sintomas que a gente vai ter ali, de gases, distensão abdominal, flatulência, aquela coisa toda. Mas quais os exames que eu posso fazer para eu ter realmente um verdadeiro diagnóstico de uma disbiose, e aí quando mandar para a Bárbara vai saber exatamente o que fazer, porque ela tem certeza dessa alteração. Bom, você pede o urinário, que é um TICAM, tá? Ou pede o respiratório, que captura a ureia. Mas eu sempre associo ele com uma coprocultura avançada, para quando mandar para o nutricionista, ela não me xingar, né? Já mando tudo junto. Tipo, irmão, resolve esse negócio aí. Vou fazer uma pergunta de leigo, cara. O que a urina tem a ver com a disbiose do intestino? A liberação de algumas substâncias que são produzidas pelo excesso de bactéria. A bactéria no intestino, a disbiose, ela é responsável pela absorção de algumas... Ela quebra ácido graxo complexo, ácido graxo simples, absorção de vitamina B, vitamina D, elas estão envolvidas. Quando não está ocorrendo isso, ela produz algumas substâncias que é eliminada pela respiração e pela urina. E você capta nos exames essas substâncias. Entendi. E aí, nesse momento, você fazer uma coprocultura, quer dizer, uma cultura das fezes, onde você vai ver todas as bactérias que tem ali. E aí é que vai avaliar. Eu acho muito maravilhosa, porque eu consigo saber se o paciente está digerindo aquele alimento, se ele não está digerindo aquele alimento, se está muito ácido a evacuação, se tem uma bactéria, se tem fungo, entendeu? Para quando você começar a tratar e associar com a nutricionista, para a gente poder caminhar juntos. Né? E quem manda muito para a gente é o psicólogo, né? Manda muitas essas coisas para a gente. Não sei se você recebe do psicólogo, mas eu recebo para fazer isso. Né? Sim. Mas é interessante. A gente está falando de uma coisa aqui, eu vou voltar a falar uma coisa, que quando eu abri o podcast, eu achei que eu ia ensinar.
E quando eu abri, eu comecei a entender que eu estou aprendendo. Porque são coisas novas que vão trazendo. Porque quando você fala sobre essa parte toda da desbiose, eu lembro, eu entrevistei lá em São Paulo a Luciana Haddad, não sei se vocês conhecem, que ela fala sobre essa parte de alimentação e esporte, nutrição esportiva. E ela me trouxe que lá na USP, ela é chefe do transplante, falando sobre o transplante de fezes. Você pode falar um pouquinho, Marcelo, sobre o transplante de fezes? É o seguinte, o pessoal acha meio nojento, né? Não, é uma coisa... Completamente não. Na cabeça da gente, né, Bárbara? Fala assim, transplante de fezes, eu falo assim, pelo amor de Deus. Mas a parte ruim tá morta. Tá. Né? A gente passa uma sonda nasogástrica, pega um cocô, digamos, saudável. Gourmet, tá, sim. Tá? Cocô de Manutri. A gente pega o cocô... Ela já tá querendo vender, já. A gente pega o cocô do Manutri, né, e passa através da sonda para colonizar esse intestino. Que por algum motivo houve uma desbiose muito intensa que a gente não conseguiu resolver. Que a nutricionista, o cirurgião não conseguiu resolver. E o transplante fecal é uma das respostas, e tem uma resposta maravilhosa, né? Quando eu tive na Paulista, eu acompanhei umas 2 vezes lá fazendo, e assim, a resposta é espetacular. Não sei se você tem experiência, eu fui só visto, eu não tenho experiência com transplante fecal. Eu também é meio não tenho nojento, mas mas também já vi funciona, muitos estudos, né? sim. Funciona Sem maravilhosamente dúvida bem. Então, assim, é bem interessante. Porque tem alguns pacientes que, apesar de tudo que a gente faz, ele não consegue sair da desbiose. E hoje é um tratamento que está, assim, a todo vapor. É o transplante fecal. Você retira o cocô do paciente, faz uma espécie de esterilização da parte ruim, estimula com prebiótico aquelas bactérias, que são prebióticos, são comidas para bactéria. Isso. Tá? E estimula e você coloca no paciente através de uma sonda nasogástrica. Então, assim, ele não vai comer o cocôzinho, não. Não come. Através da sonda. Deus me livre, eu já estava pensando, ainda bem que você tirou essa imagem da minha cabeça. Não, eu acredito que o intestino, né, ele vem ocupando cada vez mais esse lugar muito merecido, né, que ele tem nessa questão da nossa saúde como um todo, saúde sistêmica, porque sem dúvida vai estar impactando, caraca, em absolutamente tudo, se a gente for parar para pensar, né? Então, Sim. Produção ali das células enteroendócrinas de hormônios importantes, de neurotransmissores importantes. Então, a gente tem dopamina, a gente tem serotonina, a gente tem GABA, tudo produzido ali no intestino. Então, essas interligações acabam trazendo muitas consequências positivas, quando tá tudo legal, ou bem negativas, quando a gente tem essa questão de desbiose, inflamação, né? Essa má absorção de nutrientes que vai estar impactando no sistema como um todo. A gente não tem como deixar o intestino de fora. Isso que é verdade. Olha, eu vou fazer uma pergunta, eu quero a sequência de vocês e eu queria que você começasse, tá, Bárbara? Qual é que você acha que é o grande erro, vamos trazer aqui Brasil, sobre o início da alimentação dos nossos filhos? O que a gente realmente deveria evitar? O que a gente tinha que dar pouco? E o que a gente pode dizer assim, poxa, isso aqui se você colocasse na alimentação do seu filho, ia fazer uma diferença muito grande? Eu acho que o grande erro é a gente associar o açúcar a amor. Eu acho que a gente pode começar por aí. Falando de um ponto de vista um pouco mais profundo, sabe? Porque muitas vezes é algo que eu vejo. Às vezes a criança chega para mim muito comprometida em diversas situações. E aí a mãe tem uma resistência muito grande quando eu vou falar, olha, a gente vai precisar evitar esse certo alimento, muito mais ultraprocessados, açúcares. E a mãe fala, poxa, mas coitadinho dele, como que eu vou tirar isso? Mas coitadinho dele. Quando, na verdade, deveria ser o contrário. Coitadinho dele, quando ele começa a estar desenvolvendo várias questões relacionadas à saúde, que daí são consequências muito mais difíceis da gente tratar depois, né? Então, eu acredito que, sem dúvida nenhuma, a gente iniciar por amamentação. É claro que a gente sabe que tem situações em que a amamentação não acontece porque há algo que impede essa mãe de amamentar, pode acontecer, mas vamos falar do melhor dos mundos, né? Começando pelo aleitamento materno, quando a gente tem uma criança que, desde o início de introdução alimentar, a gente vai priorizar
comida da natureza. Então, frutas, legumes, verduras. Eu acho que quando a gente vai no simples, no básico mesmo, que funciona, o arroz, o feijão, a proteína, sem dúvida nenhuma, essa repercussão para a saúde como um todo dessa criança vai ser infinitamente melhor. A gente vai ter uma criança que vai poder atingir o seu potencial máximo de desenvolvimento. De novo, nada faz o que os nutrientes fazem e nada faz o que os nutrientes fazem mesmo. E um nutriente a gente vai ter na comida de verdade, comida da natureza. A gente tem ali os industrializados, que às vezes a gente até tem vitaminas sintéticas, mas que não vão trazer esse benefício que a gente precisa. E muitas vezes estão associados com outros ingredientes que vão estar também prejudicando. Então, o que eu acho? O nosso erro, às vezes, é associar, sabe, esses alimentos com cuidado, com proteção, com amor. Às vezes até mesmo a ausência, porque muitas vezes a gente vai, né, tem uma vida de trabalho e de tudo mais. Aí, poxa, fim de semana eu tô com meu filho. Caraca, eu vou pelo menos aqui o docinho que ele gosta, né? Então, assim, claro, também não é algo neurótico, como eu falei. Lá em casa, eu costumo também fazer um pouco parecido. Por exemplo, eu não vou comprar para minha casa nada que eu não quero que entre na rotina dos meus filhos. Então, adianta de nada eu apresentar para a criança algo que depois eu vou querer tirar. Claro, tu viu, isso aqui é gostoso, mas tu não pode. Mas tu não pode. Então, a gente já começa desse ponto de vista. Não apresenta aquilo que depois você vai querer tirar. A criança é um livro em branco, né? O bebê ali, quando está iniciando a introdução alimentar, com 6 meses, ele não diferencia um alimento de um objeto. Então, a gente vai estar fazendo todo esse aprendizado alimentar. Então, o nosso erro, às vezes, é achar que o bebê vai pensar como a gente, sabe? Mas vou dar pra ele porque é gostoso. Vou botar açúcar porque não tá gostoso. Mas, na verdade, pro bebê não é assim que funciona. Então, eu acho que é um pouco disso, sabe? É uma mentalidade, é um mindset que precisa ser desenvolvido, né? De consciência de saúde mesmo. Você falando, eu lembro que uma das discussões lá em casa com minha esposa foi o seguinte: o meu filho Vini tá com 13 anos, vai fazer 14, tá da minha altura, joga futebol, malha, e o jogo dele ele almoça 1h da tarde, dá 3 horas, ele dá fome de novo. E aí eu comecei a dizer pra ele: você tá com fome? Então é o seguinte, você pega, tem macarrão, tem arroz, tem feijão, tem carne, come de novo. E a minha esposa falou assim: poxa, não, por que ele não vai comer algum lanche? Eu falei assim: entre isso e abrir uma bolacha de biscoito recheado, filho, fique à vontade. Coma de novo carne, coma de novo arroz, coma de novo feijão, até porque é muito, muito mais caro pra gente sustentar qualquer besteira. Mas eu vejo que nesse momento da escolha, o arroz e o feijão e a carne de novo é muito mais saudável do que abrir um pacote e começar. E aí vem ultraprocessado, glicose lá em cima. Eu bati muito nisso. Marcelo, agora... Eu acho mais complicado. Porque, eu sou do interior de Manacapuru, né? Eu e meus irmãos nascemos de parto normal. Todos. O que acontece? A gente tinha uma alimentação muito mais saudável. Primeiro, refrigerante, não sabia o que era. Tá? A gente comia muito mais verdura, a mamãe plantava, tinha galinha no quintal, o papai pegava peixe. Então, quando a gente migrou para Manaus para estudar, né? Claro, a mamãe continuou cuidando da gente. Porque bancar 8 filhos não é fácil. Não, você teve 3 eu já. A minha bisa teve 26, a minha avó teve 18, lá em casa é 8 e eu não consigo bancar 2. Então, o que acontece? Aí eu casei, tá? Minha esposa tem mestrado, doutorado, trabalha, tem a vida profissional dela e eu tenho a minha, tá? E as crianças ficaram no vácuo. A gente não consegue dar um suporte 24 horas. Fica com a babá, vai onde eles estudam. Na lanchonete é um monte de besteira. Tá? Ele não quer levar lanche porque ninguém dos amigos dele leva lanche e vai deixar ele de beber. Né? Então, fica super complicado com a modernização que os dois trabalham, que você trabalha, que a sua esposa trabalha, e a criança fica um pouco solto na alimentação. Aos poucos momentos que a gente tem, né, ficar cobrando muito, a gente fica até com remorso, né? Pô, eu passei o dia fora, o dia operando. Chegar, ainda vou reclamar. Ainda vou reclamar que o menino tá comendo refrigerante, tá comendo a bolacha recheada, aí o amor. A minha esposa chega também, a mesma coisa. Então a gente, como a Bárbara falou, a gente fica com um pouco de remorso, porque passou o dia todo trabalhando, mas esse remorso é nosso. Se a gente não começar a educar a criança... Outra coisa, a criança é reflexo do que você come, né?
Se você só come besteira em casa, a criança vai e sai para comer besteira também. É mais complicado isso aí, Bárbara. Não, eu concordo plenamente. Até porque se fosse tão simples, eu não estaria, né? Eu não tava com o consultório cheio, né? Não é simples mesmo, é bem complexo, porque tem muita coisa que vai influenciar nesse ponto de vista, né? Isso que você trouxe dessa questão do lanche na escola, nossa senhora, como é difícil mesmo. Eles têm vergonha de levar. Não, e é uma das maiores dores das mães, assim, que eu atendo no consultório ai, Bárbara, mas o que eu faço com o lanche da escola? Porque realmente, por mais que... Vamos que ele aceite levar. Que ele leve, ó, meu filho de 6 anos, ele leva o lanche para a escola. Mas aí, o que eles fazem? Às vezes eles vão comparar o lanche deles com o lanche do coleguinha, né? E às vezes eles vão fazer trocas de lanche ali, né? Então, são... Existe o escambo, né? Existe. Então, muita coisa acontece, entendeu? Nesse mundo da alimentação infantil. E a gente tem que estar ali um passo de cada vez. Eu tomo café todo dia com meus filhos, almoço todo dia com meus filhos e janto todo dia com meus filhos. Eu consigo começar a dizer não, porque eu falo assim, eu não tenho esse peso. Eu consegui isso, assim, na verdade o consultório hoje me proporciona acho que essa felicidade, né, de poder também estar um pouco mais em casa. Então antes não era possível, mas hoje eu também fico em casa, por exemplo, no período da manhã. Eu sei que não é todo mundo que consegue fazer isso, né? Mas, de um modo geral, isso acaba também me proporcionando um pouco disso, um pouco de controle maior, que nem sempre a gente consegue ter. Hoje em dia eu posso dizer que eu consigo, graças a esse cara aqui. Hoje. Uma conversa aleatória, a gente gosta de café, se encontrou no PIC, conversando lá e tal. Ele disse, você é muito tarde. Dou plantão aqui, dou plantão ali, dou plantão não sei o que e tal. Eu só faço no consultório, Marcelo. Oi? Só faço consultório? Sério? Fale mais disso. É questão de conversar. Cá estou. Larguei tudo também, graças a esse rapaz. Não, eu vejo foi uma simples conversa. Eu vejo, Marcelo... Hoje em dia eu consigo almoçar com almoçar o dia em casa, né? Isso nos 25 anos passados foi impossível, né? Sim. Janto com a minha família, não trabalho à noite, todo final de semana eu estou em casa. Isso aí, para mim... eu não tomo café porque eu corro 5 da manhã, né? É isso que eu ia falar. Você consegue ter uma rotina de esporte, a rotina do seu consultório, dos seus exames, uma rotina de almoçar em casa, uma rotina de fazer o que tem à tarde e uma rotina à noite. Quando a gente... Essa percepção, a gente está falando aqui que, assim, nós três, a gente acaba sendo o ponto fora da curva, tá? Por mais tempo ou menos tempo. A gente, lógico, o acordo lá em casa, Marcelo, foi muito assim... Eu sou médico, minha esposa é médica, ponto. E aí a gente falava assim, olha, o que um da gente ganha gera a soma do salário dos nossos pais. A minha pergunta para ela... Às vezes o dobro. A minha pergunta para ela, uma vez que a gente sentou para conversar, foi o seguinte... Não, os nossos pais estão dizendo os 4, tá? Pois sim. Foi assim, precisa mesmo os dois se matar de trabalhar? Essa foi a grande pergunta. E aí ela falou, não. E eu falei assim, o que é o sucesso para você mais na frente? Ela falou assim, eu não quero que a babá chame, meus filhos chamem a babá de mãe, e eu quero estar fazendo tarefa de casa com os meninos. E outro dia que a gente estava conversando, ela estava reclamando da vida, eu falei assim, mas você tem sucesso? Ela falou, por quê? Porque você falou para mim que você queria, e você teve o que você queria. Então, o controle da gente foi o seguinte, vamos viver com menos. A gente sabe que os nossos amigos médicos, eles são os dublês de rico. Eles são dublê de rico, porque assim, o cara ele quer um imóvel mais de 1 milhão, ele quer um carro mais de 250 mil, ele quer viajar para a Europa, mas ele não quer um de cada vez, ele quer os 3 ao mesmo tempo. Aí passa 48 horas o BMW na frente do João Lúcio, na frente do 28, e ele dorme na Ponta Negra no final de semana, na quarta-feira ou na quinta-feira, uma vez por semana só, porque tem que pagar o carro, o apartamento e as viagens. Só que essa mudança, quando eu tive essa atitude, e o Marcelo, e a gente conversou, eu comecei a ver essa mudança com os meus filhos. Vamos dizer, eu tive um péssimo hábito alimentar, os meninos comem bem. Entendeu? Eles sabem o que comer, os dois são atletas, por quê? Porque já pegaram o pai na fase que o pai tinha perdido 40 quilos, que o pai faz esporte. Então, essa atitude, e vai levar a máxima onde assim, o seu exemplo fala tão alto
grita tão alto que a gente não consegue ouvir o que você fala. Exatamente. Então, assim, o pensamento volta ao que o que a gente estava conversando. Se o pai chega em casa de noite, toma refrigerante, come um sanduíche, qual é a envergadura moral que ele vai ter de falar pro filho assim, filho, olha, o papai come isso, mas você tem que comer fruta. Você tem que comer verdura, entendeu? E o hábito alimentar da casa realmente tem um peso muito grande do que a gente faz, do que a gente come. Eu lembro que, por muito tempo, na mudança do hábito de vida, eu consigo muito bem, no domingo de noite, pedir uma pizza para eles hoje. E eu sou nordestino, fazer um cuscuz com ovo e ponto. Aí eu lembro outra vez que eu pedi uma pizza, comi meu cuscuz, quando chegou no final, tinha uma fatia, eu falei, cara, não vou pegar um pote para guardar, não, eu vou comer. Aí minha filha falou, Vini, aí o que foi? Papai tá comendo pizza. Você tá entendendo que é a inversão? E aí eu falo muito tranquilo para dizer assim, meu pai e minha mãe, quando eu morava na casa deles e era adolescente, eu já acordei um sábado de manhã e abri e comi pizza com Coca-Cola no café da manhã. E não tinha nada demais. Sim. Então, a cabeça é outra. Essa consciência foi mudando muito ao longo do tempo. Eu acho que é algo, inclusive, maravilhoso, né? Eu acho que a informação, todo esse aprendizado acaba trazendo pra gente uma qualidade de vida muito maior para os nossos filhos, para os nossos netos, né? E isso é ótimo. É claro que a gente sempre vai ter, por exemplo, eu tendo muitas famílias de fase de introdução alimentar. Então, às vezes vem a mãe, o pai e a avó. E eles trazem a avó, e eu acho maravilhoso. Eu amo quando vem as avós. Por quê? Porque normalmente a avó vem muito chateada. Não são todas, tá? Não podemos generalizar. Mas às vezes a avó vem chateada só para dizer, eu vou porque eu quero dizer para essa nutricionista que isso e aquilo. Só que acaba sendo um papo tão gostoso e a gente vai aumentando esse nível de consciência em torno das orientações. Por que a gente vai priorizar certos alimentos, do porquê que o bebê não vai ter contato, por exemplo, inicialmente com suquinho, por que a gente vai deixar esse açúcar para lá, para bem depois, por que a gente não vai liquidificar o alimento do bebê, então a gente vai ter ali toda uma informação a respeito de aprendizado alimentar, de mastigação, de tudo que precisa acontecer nessa fase. Então, o aprendizado, eu acredito, sinceramente, que é a maior força, é a maior arma que a gente pode trazer para uma família, para uma mãe, para um pai. Eu acredito que isso é o que realmente vai fazer com que ela saia daquela zona de conforto ou daquela situação que às vezes não está ideal, mas está indo, e ela se coloque numa posição de que agora eu vou mudar. Porque tem uma frase que eu digo muito e que eu acho que faz muito sentido, inclusive para mim como mãe. É muito fácil a gente morrer pelo filho. Muito fácil morrer pelo filho. Se joga na frente de uma bala e morre rápido. O difícil é viver pelos filhos. O difícil é realmente você fazer esses sacrifícios de ter um dia de trabalho puxado e chegar em casa e mesmo assim ainda preparar uma alimentação, porque você sabe que vai impactar na saúde e no crescimento do seu filho. É difícil você se cuidar e você fazer uma atividade física, você manter os seus exames em dia. Eu lá em casa suplemento todo mundo faz exame. E eu, vez ou outra, minha ferritina fica 17. Entendeu? Mas é algo que eu tenho consciência, então eu tô sempre assim, eu quero viver, eu quero ver meus filhos crescerem, e eu sei que é importante que eu faça isso. Então, eu acho que a informação, ela arrasta assim como exemplo, sabe? Eu acho que realmente é algo que vai fazer a diferença e que a gente no consultório tem muito esse papel de educar, de ensinar, de informar. Então, eu amo quando vem uma avó. Por quê? Porque os hábitos na época em que ela vivenciou tudo isso eram muito diferentes. Assim, eu tenho 36 anos, então eu também vivi miojo, sopão, tinha na minha mãe comprava aquele que abre assim e só mistura com água, e era um negócio que era muito ruim, inclusive, a gente não gostava, mas era o que tinha, né? Era prático, mamãe chegava do trabalho, era aquele negócio misturado ali, a gente comia, e foi na base do sopão, na base do miojo, na base de biscoito recheado, mas só que a minha mãe não sabia de nada disso. Você sabe que eu lembrei agora? Eu fiz um estágio no Canadá e fiquei em casa de família. E a Marília, o primeiro dia que eu cheguei lá, ela trabalhava o dia todo, os moleques eram pequenos. E aí ela chegou em casa e falou, tá na hora da janta, tá, beleza. Aí ela pegou
abri um pacote, tinha um frango lá pronto, temperado, ela pegou e jogou lá e botou aquele arroz naquela uma maquinazinha de fazer arroz. Pô, beleza, primeiro dia comi arroz com frango. No segundo dia ela pegou o resto do frango, chegou em casa, pegou o resto do frango do dia passado e botou lá no forno, esquentou, foi tomar banho, botou o arroz lá. Eu falei assim, minha Nossa Senhora. No terceiro dia, quando eu vi ela chegando, eu desfiei o frango. Cortei uma cebolinha, um tomate, um pimentão, botei, temperei. Falou, me ensina a usar aqui. Botei, fiz um risotão. Falei assim, hoje vai estar melhor. E aí a gente vai voltar ao que a gente estava falando. A vida hoje em dia é outra. Os pais, eu entendo que a gente acaba sendo alienígena porque a gente tem um modus operandi diferente. Mas é muito mais prático você chegar, abrir algo que já está pronto, jogar um frango cheio de tempero lá no forno e tomar banho. Quando voltar, pum, mágica. Tá tudo na mesa. E sabe que eu acho muito daquela questão que pode parecer clichê, talvez até seja, mas é de você escolher o seu difícil, né? Porque realmente é difícil você chegar, preparar alimentos e tal, supermercado, o filho fazendo ali uma confusão porque quer comer o doce, você, né? Isso é difícil. Mas também é difícil você conviver com uma criança que está sempre doente. É difícil também você conviver com situações em que seu filho tem que estar sempre ali internado, fazendo uso de medicação. Então, assim, a gente vai ter que escolher o nosso difícil no fim das contas. Escolha o seu difícil, sempre. Escolha o seu difícil. Fácil nunca vai ser, né? Não. Marcelo, para disbiose, a bebida alcoólica, ela tem esse impacto? Porque também, máxima do brasileiro, né? A gente faz tudo, fala tudo sobre a doença, tal, vai tomar medicação. A pergunta de sempre no final, qual é, Marcelo? É o seguinte. Doutor, posso beber? Adoro um vinho, mas ela quebra a barreira de proteção que separa grosseiramente, separa o cocô dos vasos. Tem uma barreira ali. O álcool quebra essa barreira e as bactérias ruins conseguem cair na corrente sanguínea e o desastre está feito. Se artrite reumatoide, inflamação generalizada e assim vai. E também tem uma alteração quantitativa e qualitativa da flora intestinal. Então, a bebida crônica não é o cara que toma um vinho no final de semana, esporadicamente, mas o alcoolismo crônico ele altera tudo isso. E inibe a absorção de vitaminas como a vitamina B1, que leva o corticoide, né? Corticoide não, que leva o... Não esqueci, eu esqueci o nome. Complexo B, deficiente de vitamina 1, que causa aqueles tremores. Esqueci o nome agora. Parkinson, não. Mas é degenerativo. É degenerativo. Tá. Então, essa alteração toda leva o paciente que tem uso crônico da bebida. Sim. Então, toda essa alteração altera a absorção, altera quantitativa e qualitativamente a flora intestinal e quebra a barreira, passando bactérias para a corrente sanguínea, levando a artrite reumatoide, inflamações generalizadas de modo geral, cirrose hepática e assim vai. A nutrição funcional, a gente aconselha até a troca do uso de enxaguante bucal com álcool pelo sem álcool, justamente por conta da alteração de essa probabilidade maior de disbiose bucal, por exemplo. Então, imagine ingerindo, né? Se só de utilizar como enxaguante já não é legal. Mas olha, eu não posso falar que a minha sogra tem 88, é siciliana, toma vinho quase todo dia. Então, pra ela, eu não posso dizer essas coisas. Cheguei em casa na quarta-feira, eu almoço em casa, estava só nós dois, o amor estava trabalhando, vesti para a escola, ela fez a comida, aí estava me esperando para comer. Aí quarta-feira, eu disse, você não vai abrir o vinho? Desde quarta-feira, desde. Vou já trabalhar só uma taça. A Deise é fora da curva. Mas sabe, aí a gente vai... Tem um documentário, né, na Netflix falando sobre os centenários, quais são as Blue Zones. E uma coisa que me chamou muita atenção em todos eles, mas a gente vai pegar exatamente o italiano. Qual é o grande lance? Qual é a grande jogada dessas centenárias? Primeiro, assim, os idosos eles continuam dentro da família. A bebida, se você for ver, e isso eu passo lá em casa, a bebida não é o álcool pelo álcool. A bebida é a hora de uma celebração. E vai chegar ao extremo
lá em casa, que eu achei interessante outro dia, que foi uma sexta-feira que eu cheguei em casa, tava todo mundo já, eu e minha esposa tava sentado para assistir filme, minha filha falou assim, vocês não vão tomar vinho, não? Aí eu falei assim, hoje não, minha filha, por quê? Ela falou, vocês têm que tomar vinho. Aí eu falei assim, mas por que você quer que eu tome vinho? Porque quando vocês tomam vinho, eu chego em casa, vocês estão sentados na mesa, vão ter uma comida boa e a gente vai ficar conversando a noite todinha. Então, entende Ela já que associou, quando a gente... ela associou isso. E quando a gente vai ver as Blue Zones, você tem o vinho ele é amplamente tomado na Europa, principalmente italiano, espanhol e francês, mas não é o vinho pelo vinho. É a celebração. É a celebração. É a família tá junta, é todo mundo tá junto. Então, E você existe viu algo a mais. Nesse Documentário? nessa série, nesse documentário, a importância do acolhimento do idoso pela família, né? Exatamente. Ele continua sendo o centro das atenções pela sua experiência, por passar para os netos, para os bisnetos, a culinária, as receitas da família. Então, ele continua sendo, e não regalado para o escanteio, né? Não colocado para o escanteio. Então, isso também é muito importante. Lá em casa, não tem secretária, porque a Daisy não permite. Né? Eu levanto para correr 5 horas. Quando eu volto, o café está pronto. 10 horas, o almoço está pronto. Quem faz é ela. Ela vai dormir. Meio-dia, a mesa está pronta. Então, ela chama a gente para a gente almoçar junto. Entendeu? Então, assim, é super importante, né? E agora que minha esposa tá mais em casa, trabalha só de manhã, ela estava super chateada, porque ela disse, Marcelo, ela não deixa eu fazer nada. Quando ela está aqui em casa, eu não gosto. Já falei para ela. Quer dizer, o paciente, o idoso se sentir útil, né? Se sentir acolhido pela família, é super importante isso. O reflexo é Sem muito falar que a gente grande. não come besteira, né? A minha sogra não come. Não. come Eles não vão comer não. biscoito, eu não vou comer. Só comida de verdade. Comida de verdade, é. Meninos, a gente está chegando no final desse podcast que eu achei maravilhoso. Eu acho que eu aprendi muito com vocês. Eu estava ansioso para fazer esse podcast, esse assunto que é maravilhoso. E eu quero chamar vocês a atenção ao seguinte: se você sentiu algum sintoma, se você já entendeu, pode até não ter sintomas ainda, mas se você já entendeu que a alimentação da sua família não está encaixando, precisa realmente melhorar, ou se você simplesmente já é um adulto e você já está sentindo alguma coisa e você já sabe que está tudo errado, entre em contato com os meninos. Eu vou deixar aqui embaixo já o Instagram do Marcelo, o Instagram da Bárbara. Entre em contato, marque uma consulta. As consultas online também servem ótimo, você de todo lugar do Brasil. E um grande beijo e até o próximo GF Podcast.